Você pode aplaudir o nome do Senhor? Bem forte para Jesus. Faz. Glória a Deus. Isso aí, sargento. Ó, o homem já desenvolveu uma técnica lá. Ó. Sempre que isso é um povo que manda ver. Eu estava falando hoje meio-dia com a minha esposa, gente. E ela dizendo como nós temos, meu pai sempre me ensinou isso, desde criança, que nós temos que ser gratos a Deus. Meu pai sempre nos ensinou isso, sabe, era quase que repetitivo no bom sentido dessa expressão. Meu pai sempre nos ensinou a sermos gratos. Queridos, a gratidão, presta atenção, a gratidão atrai o favor de Deus. Não ouvi, gente, a cadeira está... A gratidão atrai o favor de Deus. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a partir de agora, cada vez que você der um amém, um glória a Deus, um aleluia, aumenta 20 ou 30%. Amém, amados? É isso aí, igreja. Gente, hoje de manhã nós tínhamos um outro batera, o Gil. Tá aqui, ele está aqui agora de noite. Ah, ele está aí? Tá ali, tá lá ele. Eu achei que ele estava meio desviado agora de noite, que não tinha vindo no culto. Não, estou brincando. E ele está com a gente há muitos anos, gente. E ele, quando ele entrou aqui, ele disse: meu Deus, parece que eu estou entrando numa igreja americana. É tremendo o que Deus está fazendo aqui, amados. É tremendo o que Deus está fazendo. Ei, pensa comigo aqui. Está muito chique, né, irmã? Você está confortável, irmãos? Eu não sei, eu até andei orando a Deus para ver se eu não pregava sentado hoje, sabe? Vocês estão rindo que vocês estão no fofinho, né? Botamos até um, eu nem fui eu, né? Mas botamos até um negócio para ver se fica mais fofinho também para mim, mas estou com uma inveja hoje de vocês, amados. Não, eu não estou com inveja nenhuma. Gente, vocês não têm ideia da alegria do nosso coração, amados. O pastor Mateus disse que quando viu ontem à noite, começou a lembrar das coisas. A Janine estão aqui com a gente, passaram por aquele processo, aquela forja de Deus. Hoje eu usei de novo o teu exemplo lá, Fabrício. Gente, quem participou daquela live que eu falei da forja, mostrei as barras de ferro, as facas. Levanta a mão. Fica de pé aí, Fabrício. Esse é o cara das facas, gente, que me mostrou a forja. Até dei umas aulas para ele lá de forja, sabe? E esse é o cara, te amo, velho. E Deus usou ele naquele dia lá das forjas, que ele disse assim: oh, meu pastor, meu profeta, né? Quem sou eu para me meter? Mas a hora que Deus... E eu orando a Deus, e pedindo: Deus fala, me dá sinais. Porque ouvir a voz de Deus, amados, é a melhor coisa do mundo. E eu peço a Deus, meu pai me ensinou isso desde novinho. Meu filho, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Eu, Deus, me dá sinais, fala comigo, Deus. Porque eu não posso errar, nem contigo, nem com a tua igreja. Me dá sinais. E aí eu estou lá, gente. Eu já tinha feito contato com essa empresa ano passado. Está tudo registrado, gente. Tudo que nós falamos aqui, meu irmão, você pode ter certeza que é tintim por tintim do que está sendo falado, amado. Fiz contato, tal, quando eu vi o preço, me arrepiei todo. Ele disse: uau, e esse arrepio não é unção, é de pavor mesmo, né? E eu fiquei orando, porque Deus estava dando os recursos. E aí o Fabrício chegou e disse assim: pastor, quem sou eu, né, meu profeta, para me meter? Mas uma hora, assim, que Deus abençoar a gente, sabe, a gente poder ter umas cadeiras assim. Ele falou: não precisa, a gente não está indo lá na igreja por conforto, mas pensando nas pessoas que vêm, que chegam novas, né, que vão ser evangelizadas, né, que vão se sentir acolhidas. Então ele com um olhar evangelístico, sabe? Ele falou assim, quando ele falou, é a hora. E tem uma coisa que eu faço, eu aprendi com o evangelista, que eu chamo de apóstolo. Eu não chamo, eu tenho certeza. E se eu estiver errado, eu não sei nada de Bíblia. O verdadeiro apóstolo que viveu entre nós, o apóstolo Reinhard Bonnke. Um homem que até em orações mortos ressuscitaram. Tem que discutir, mano. Tem inclusive documentado isso. É forte demais. E ele dizia assim, ó: enquanto Deus não fala comigo, eu não me movo. Agora quando Deus fala, eu salto.
Então é isso nós temos que ter conosco, amados. Então quando Deus falou ali através do Fabrício, eu saltei. Hoje nós vamos falar mais sobre isso, amados. Mas eu quero me alegrar, gente. Cadê a mulherada dessa igreja? O que foi esse culto? Nós homens, nós não estamos com inveja. Sabe, a gente não está nem um pouco com inveja. Gente, o que foi isso, cara? Bispo, pensa numa heresia. Arrumaram toda a igreja, não estava linda, eu não gostei da decoração. Vocês são exageradas, não precisava ser tão maravilhoso. Quer dizer, não precisava tanta coisa. Gente, pensa que as mulheres fizeram algo tão maravilhoso, gente. Que orgulho dessa igreja, amados. Que orgulho desse mover. Pensa numa igreja linda, com mulheres, falo com muito carinho e respeito, como irmão, todas lindas, todas, sabe, uma bênção, mas um ambiente lindo, uma presença linda. E minha esposa pregou uma palavra, eu vou ter que confessar para vocês aqui, eu até me converti, amados. Não, sério, eu ia dar só uma espiadinha porque eu estava cuidando do Micael. Rapaz, mas eu fui envolvido pela palavra. E eu só vi aquele número das pessoas assistindo aumentando. Pum, pum, e eu, aleluias, e glória a Deus, e aleluia. Gente, que mover. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, de fato, 2024 já está sendo o ano do derramar das maravilhas de Deus sobre nós. Vai manancial, vai manancial, vai manancial, vai, porque é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Oh glória! Meu Deus! E já está todo mundo meio louco nessa igreja aqui, porque os caras já ficam, pastor, eu achei um terreno para nós construirmos a igreja, custa só 5 milhões. Deus disse, compra 2 já, querido. Que... não, isso eu nem vou falar, irmã. Gente, o que Deus está fazendo aqui. Você precisa entender que você fazendo parte deste mover, e você faz, você está podendo usufruir, você entrou por uma porta profética, mas que Deus vai encaminhar. Profeta, mas às vezes algumas coisas demoram um pouquinho. Gente, isso são processos. Diga comigo, o processo jamais altera a promessa. Os processos jamais alteram as promessas. Então não tenha medo de passar os processos de Deus. Não tenha medo de passar os processos de Deus. Amém, igreja? Se um processo às vezes está demorando um pouquinho mais, dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, porque é a forja de Deus. E eu mostrei na live, gente, ferro bruto. Até tem que te devolver aquilo tudo, mano, né? Ferro bruto. Gente, com todo respeito, tá, Fabrício? Mas ferro, que se você está fazendo uma limpeza na sua casa, você pega aquele ferro e joga fora. Barra de ferro meio enferrujada, quando aquilo vai para a forja, irmão. Quando aquilo, pena que eu não tenho nenhuma aqui. Tu não tem nenhuma daquelas lá aqui? Tem no carro, não tem? Pecador, né, cara? Não, eu também não tenho. Gente, pensa que se torna em peças de colecionador, gente. Depois que nós entramos na forja de Deus, Deus nos faz tão preciosos, amados. Deus nos faz tão preciosos. Sabe, nós carregamos a partir deste momento, a Bíblia fala, o perfume de Cristo. Faz assim na pessoa que está, se você conhece, né? Pelo amor de Deus, não vai tomar uma bifa aí e depois dizer que foi culpa minha. Se você conhece a pessoa, dá uma cafungada e mais ou menos perto. Se não conhece, não faz, vai tomar uma bifa. E diga assim, eu posso sentir o perfume de Cristo em você. Aí de repente, pela fé, né? Porque uns aí de repente pode não estar tão assim, né? Perfumadinho. Quem está feliz, gente? Louvado seja o Senhor. Fiquei sabendo que o culto jovem ontem de novo, balaço. Gente, o que Deus está fazendo
é extraordinário. Do meio para cá, quem nos visita nessa noite, levante a sua mão, eu quero ver aqueles que já estão entrando na família Manancial. Vai, que pressão. Levanta a mão, por favor. E a família Manancial faz o quê? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Do meio para cá, quem está nos visitando, levante a sua mão, por favor, levante a sua mão. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E a família Manancial faz o quê? Vai lá, família. Lá no fundo, o casalzinho lá, ó. Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, que lindo. E já vou dizer, Deus já trouxe você aqui, se prepara. Se prepara, porque Deus está te arrastando para esse mover santo. Queridos, nós nunca recebemos tantos testemunhos de milagres. Eu acho que eu falei dessa família de pastores lá que triplicou a igreja. Falei agora há pouco aqui, falei? Então, esqueci. Eles tinham uma causa de 16, 17 anos que estava travada na justiça. E eles inventaram, então vamos fazer um propósito junto com o profeta. E pá, liberou aquilo, amados. Até a advogada ou o advogado, eu não consigo me lembrar de todos os detalhes, tá? Mas o advogado ou a advogada, não altera muita coisa, né? Disse assim, ó, é causa perdida, gente, não tem, isso aí já... Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, com Deus não existe causa perdida. Amém, amados? Quem está feliz com as cadeiras? Então cuide das cadeiras, amado. Se você botar chiclete aí, você não vai para o céu. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz, se você botar chiclete aí, você não vai para o céu. Hã? Fala assim, se botar o pé em cima do assento, também não vai para o céu. Sério? Não, gente, eu quero pedir inclusive para os papais e as mamães, por favor, não deixe as crianças se endemoniarem aí, subir nas cadeiras. Não, estou brincando. Não deixe as crianças... Pode pegar o Micael e dizer, Micael, qual é que é? Não, vamos cuidar, sejamos bons mordomos daquilo que Deus está nos dando. Amém, amados? Hashtag fica a dica, fica a ordem e que vem do Espírito Santo de Deus. Seja fiel no pouco, sobre muito colocaria. Imagina ser fiel no muito, o que vai dar? Hein? Não é o que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocaria. Imagina ser fiel no muito, o que vai dar, irmão? Então vamos cuidar. Os irmãos que quando forem fazer colocação e retirada de cadeiras, vocês têm que tratar como se fosse assim uma joia, porque é. Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. Gente, eu tô maluco. Tô maluco de feliz, cara. Porque isso aqui, amados, é resposta de Deus. Isso é resposta de Deus, amados. Amém, igreja? Glória a Deus, quem está feliz, diga amém. Quero agradecer e parabenizar todos os que se envolveram, que de alguma forma semearam, de alguma forma não só semearam, mas oraram. Daqueles que semearam, oraram e trabalharam. Gente, teve gente que trabalhou, mas trabalhou muito para... porque elas eram tudo embaladas, gente. Vieram embaladas individualmente, depois em bloco de, acho que de 8, né? Pensa num trabalho dos irmãos, e eles todos com todo amor e carinho. Vamos aplaudir Jesus na vida desses irmãos, e que Deus derrame bênção sem medidas sobre todos, em nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém. Mas queridos, eu preciso pregar nessa noite algo que eu falei hoje de manhã, mas obviamente sempre Deus traz mais. Quem daqui agora, né, não esteve presente no culto da manhã? Levante sua mão bem alto. E a Bana? É toda a igreja. Olha isso, gente, olha isso. A Bana, levanta a mão bem alto. Quem não esteve de manhã? Dá uma olhada, gente, é todo mundo, 90 e tantos %. Queridos, essa semana eu me assustei com algo que eu recebi. Primeiro, eu recebo isso que me assusta positivamente. Um casal de pastores desmotivados, a igreja não andando, causa na justiça travada. Eles disseram que conheceram as lives, começaram a viver nesse mover profético. Preste muita atenção para você também aproveitar e receber. E aí então a vida deles é mudada, é transformada dentro de casa. A igreja triplica a questão desse valor que era um dinheiro perdido, uma causa perdida. E simplesmente Deus fala e pá, porque com Deus não tem causa perdida. Por outro lado, eles então, esse casal de pastores exaltando que eles têm aprendido, através das lives, das pregações aqui, eles têm aprendido a ouvir a voz de Deus.
Queridos, eu preguei aqui há umas semanas atrás, não sei se você lembra, nas lives, eu sei que eu preguei sobre Jonas. Jonas era um profeta, amados. Jonas ouviu a Deus, mas não obedeceu a Deus. Eu vou repetir, Jonas era um profeta, amados. Amém, igreja? Gente, Jonas era um profeta. Ouviu a Deus, mas não obedeceu, não concordou com aquilo. Quando Deus diz a ele, vá a Nínive e anuncia o meu reino no meio dos habitantes de Nínive. Não, esses não merecem. Então, queridos, existe uma coisa muito interessante nessa questão de ouvirmos a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e não só ouvir, mas obedecer. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Queridos, isso é uma palavra, é uma promessa, é um decreto da parte de Deus, queridos. Não existem demônios suficientes na face da terra, nem no ambiente espiritual que possam ou que possa desfazer esta promessa. Que se eu quiser e ouvir, só que é um querer e ouvir. Não é só ouvir aqui, meu irmão, não pode ouvir aqui, entra aqui, sai aqui, que é o que muitas vezes nós deixamos acontecer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: toda instrução de Deus, ela nos protege, ela nos promove e ela traz provisão. Queridos, a instrução de Deus traz provisão, amados. A instrução de Deus traz provisão, traz promoção. Você está entendendo essa palavra? Amém, igreja? Amém mesmo? Então nós ouvimos esse casal de pastores. Claro que só a esposa que falou no e-mail. Mas eu recebi uma outra mensagem de uma mulher que disse que se sentia oprimida cada vez que ela ouvia eu pregando sobre que nós temos que ouvir a voz de Deus para sermos abençoados. Ela disse que se sentia oprimida a ser obrigada a ouvir a voz de Deus para ser abençoada. Do tipo, se eu não ouvir a voz de Deus eu vou me dar mal. Gente, mas não, a pessoa entendeu completamente o oposto. A verdade é, sem Deus eu vou me dar mal. Então agora Jesus abriu o caminho, nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém, amados? O véu que separava a humanidade toda da glória de Deus já não separa mais. Foi rasgado de cima a baixo. Você está entendendo isso, amados? O apóstolo Paulo diz para nós entrarmos com intrepidez no Santo dos Santos, na presença de Deus. Para quê? Para ouvirmos a voz de Deus. Então ouvir a voz de Deus não é um fardo a ser carregado, é uma bênção a ser acessada, amados. Não é para nós olharmos isso e agora eu vou ter que, toda coisa que eu vou fazer, eu vou ter que orar a Deus. Não, irmão, se você está entendendo assim, você não está entendendo nada da palavra. Entender isso é o que? Meu Deus, obrigado porque eu posso em todas as coisas te consultar, Senhor. E assim eu nunca vou me dar mal. Assim eu nunca vou cair em ciladas. Assim eu nunca serei pego no laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? São armadilhas, é o laço para prender o passarinho. O laço do passarinheiro. Você está me ouvindo? Diga amém. Quem é que vai ser livre do laço do passarinheiro? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, ouve a voz do Altíssimo. Ouve a voz e atende a voz, e a bênção vem. O favor desce. Você está ouvindo amém? Você está ouvindo amém? Queridos, em 2 Samuel capítulo 5, a Bíblia fala, se você quiser abrir a sua Bíblia, a partir do versículo 17, foi o texto que nós usamos hoje de manhã, e o texto que eu usei uns 2-3 dias nas lives. Queridos, a Bíblia fala que Davi então, e eu já preguei sobre isso, Davi é ungido rei, e a gente pensa, pronto, agora eu recebi uma unção, estou realmente guardado, estou protegido, estou blindado, aleluia, glória a Deus, e de fato é assim. Só que Satanás não fica satisfeito com isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, Satanás nunca vai ficar feliz com as bênçãos que você está alcançando.
Diga comigo: Satanás nunca vai ficar feliz com as bênçãos que estamos alcançando, com as bênçãos que Deus já está liberando sobre as nossas vidas. Então nós temos que entender isso, amados, também. Existem bênçãos que Deus já está liberando, que muitas vezes nós não sabemos. Sabe o que acontece? No reino espiritual, presta atenção, no reino espiritual Deus libera uma bênção. Se eu paro de orar, se eu saio da nuvem, se eu saio da presença, logo a resistência espiritual que existe vence e eu perco a bênção. Base onde está isso? Daniel 10:10, que para mim é o texto que fala sobre batalha espiritual de uma forma mais clara, mais explícita que tem na palavra de Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Ali fala que Daniel começou a buscar a Deus. Amém, igreja? Daniel começou a buscar a Deus e ele se dispôs de coração. Ele, como é que a Bíblia fala? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Isso é a resposta do anjo. Assim o anjo falou com Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender, ou seja, você estava querendo ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. O que o anjo disse? Foram ouvidas as tuas palavras. O que mais o anjo disse? E por causa das tuas palavras é que eu vim. Meu irmão, o diabo está tentando o tempo todo calar os seus lábios. Você sabia disso? Você sabia disso? O diabo fica constantemente tentando calar os seus lábios, porque ele sabe que o louvor ele liberta. O diabo sabe que a adoração liberta. Paulo e Silas estavam lá em Atos capítulo 16, presos depois de fazerem a obra de Deus. Estavam presos, tinham sido açoitados severamente, injustamente, sem serem julgados. Paulo era meio cidadão romano, não poderia ter passado por aquilo. Passou, calado. Em vez de ele estar reclamando no cárcere: Deus não me guardou, me consagrei, fiz a obra e Deus me desamparou. Não, a Bíblia fala que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Amados, o louvor liberta, a adoração liberta. Oh meu irmão, a adoração, o louvor atrai o favor de Deus, atrai a glória de Deus, atrai o poder de Deus. Louve, igreja, adore, igreja. Repita comigo: louvor, a adoração não são somente para a hora que está tudo bem, é principalmente quando tudo está mal. Nessa hora eu preciso louvar, nessa hora eu preciso adorar. A Bíblia diz que enquanto eles louvavam, enquanto eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, sobreveio sobre aquele lugar tamanho grande terremoto, e as cadeias de todos, as cadeias de todos, repita comigo: as cadeias de todos. Diga: não foram só as cadeias de Paulo e Silas, mas sim de todos. Queridos, os outros não estavam. Talvez um ou outro, até por conhecer, talvez um corinho, não sei. O pastor Jefferson trouxe uma revelação aqui, antes de eu subir para pregar. Ele disse que nós tínhamos que voltar lá pelos anos 80, e todos agora termos aqui um inário ou uma harpa e começarmos a cantar os cânticos sentados, para podermos aproveitar as cadeiras. Brincadeira da parte dele, mas não seria uma coisa muito desconfortável, né, amados? Mas essa igreja não funciona assim, não daria. E ele sabe, ele estava só brincando. Presta atenção. Quando você louva, quando você adora, quando você louva, não é assim que falava lá? Não vou dizer onde. Mas quando você louva, meu irmão, quando você adora, quando você mantém a oração, mesmo que está tudo dando errado. Gente, para Paulo e Silas estava tudo dando errado, gente. Mas pensa nos bichos teimosos. Pensa nos manos que não olharam para as circunstâncias. Gente, eles não olharam para as circunstâncias. O corpo deles estava doendo. O corpo deles estava doendo, amados. Relatos trazidos no livro Paulo o Apóstolo,
escrito por Paulo Bullock, da editora Vida, diz que ele foi atrás de pessoas que receberam o açoite, que foram açoitados, e de forma quase unânime todos falavam que a dor do açoite é como se a pessoa fosse deitada em uma grelha gigante. Sabe a grelha que faz churrasco? Que você põe, depois de esquentar a grelha, que tem que fazer assim, você taca a carne ali que você vai virar até o desenho da grelha, de tanto que pega fogo. Quem é açoitado sofre assim, amados. Paulo e Silas estavam assim, de forma que, questão unânime, a pessoa quando apanha daquele jeito não consegue nem segurar as suas fezes e a sua urina, fica involuntário, a pessoa perde as forças, perde os sentidos. Paulo e Silas, mesmo estando nesta situação, a Bíblia fala que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E não era um louvor: Senhor, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me ajuda, me ajuda, me... Não! Era tão forte. Não era um sussurro, não era um pedido de ajuda, era louvor. Senhor, nós te adoramos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. A ponto de todos naquele cárcere ouvirem o que eles estavam cantando e orando. Não deixe o diabo calar o teu louvor. Não deixe o diabo calar os teus lábios. Ouça a voz de Deus, pratique a voz de Deus, pratique a instrução de Deus. E mesmo que o tempo feche, você continua louvando, você continua adorando, você continua buscando, porque a glória vai manifestar. Amados, eu repito o que falei hoje de manhã aqui. Pessoas que me amavam, pessoas que me amam até hoje, muitos chegaram para mim, muitos me amando, querendo me proteger, querendo cuidar de mim, amados. Preste atenção, muitos, mas muitos chegaram. Na época daquela pandemia do Satanás: ah, pastor, eu acho que nós deveríamos pegar um prédio menor. Muitos, não foram poucos, gente. Eu vou repetir: pessoas que me amam, que me amavam e que queriam me proteger, queriam o meu bem, para evitar de nós passarmos uma vergonha, por não termos dinheiro de pagar o aluguel. Muitos para me proteger, não era ninguém querendo, avacalhar o coreto, não. Era gente querendo me proteger, dizendo: pastor, olha só, eu acho que nós tínhamos que ir para um prédio menor, a gente nem sabe se vai abrir de novo, olha o tamanho desse prédio, não dá para trazer ninguém, daqui a pouco vai liberar talvez para 10 pessoas, 30 pessoas, o que a gente vai fazer com esse baita desse prédio? Queridos, eu parava para orar e Deus dizia: não retrocede, não retrocede, vai avante, porque eu sou contigo, eu estou com vocês. Queridos, nós vimos para os cultos aqui meia dúzia de gatos pingados, falando em números, mas eram meia dúzia de obreiros, guerreiros, que não tinham medo daquela desgraça, daquela doença que travou o mundo inteiro. E nós vimos para cá, nós pregávamos olhando para as câmeras, não tinha ninguém na igreja. Quando eu fechava os meus olhos, eu via essa igreja lotada. Eu enxergava lotada, parecia um louco. Aleluia! E eram pessoas que estavam me amando, me protegendo. Você está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não? Só que tem horas que nós vamos ter que agir ouvindo a voz de Deus única e exclusivamente, porque até na intenção de proteger, as pessoas podem nos amar. Pedro disse para Jesus: Jesus, não vamos para esse caminho aí. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Arreda, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço. Ou seja, tem horas que nós vamos ter que avançar por um terreno perigoso. Alguns vão olhar e vão dizer que não, isso é loucura. Nós vamos dizer: não, essa é a instrução de Deus. Na instrução de Deus existe proteção. Eu lembro quando nós estávamos para fazer uma cruzada lá na cidade de Guaíba, ali na Coab Santa Rita. E queridos, houve uma briga entre as gangues que controlavam o tráfico lá da cidade. Isso já faz uns bons anos. E a praça que nós íamos fazer a cruzada era a divisa entre os dois comandos. Quando era para ter ajuste de conta, era naquela praça. E uma semana antes, as gangues anunciaram que na noite de encerramento da cruzada teria um ajuste de contas naquela praça. Gente, saiu isso no jornal. Toque de recolher na cidade de Guaíba. Ninguém podia transitar nas ruas depois das 8 horas da noite. Veio o pastor presidente do conselho de pastores da cidade falar comigo. Me chamou, eu fui lá em Guaíba numa reunião com ele. Disse assim: pastor Samuel, eu quero lhe pedir, por favor, cancele a cruzada.
Cancele a cruzada, porque isso vai dar problema, isso vai dar, é perigoso, o senhor não sabe se está se metendo. Eu disse: pastor amado, é um senhor querido, um homem de Deus. Eu disse: pastor amado, se o senhor, por favor, não se sentir ofendido, eu queria lhe dizer que eu não posso arredar o pé. Eu já estou sabendo do toque de recolher, a minha equipe está comigo, nós vamos para cima, e Deus vai estar lá naquela praça. Queridos, naquela campanha, naquela cruzada, uma mulher surda e muda de nascença, com 46 ou 47 anos, foi curada completamente. A primeira palavra que ela falou na vida dela foi: Jesus. Aleluia! Aquela foi a cruzada que mais gente se converteu até aquele momento. Aquela foi a cruzada que mais pessoas foram. E por causa da cruzada, não houve o ajuste de contas entre as gangues. Ninguém precisou morrer, porque a glória de Deus estava naquela praça. Quando a glória de Deus chega, as trevas têm que sair. Aleluia! Só isso, igreja. Glória! Glória! Essa unção está aqui hoje, amados. E vou dizer mais. Falo com toda humildade, mas com ousadia. A unção que nós carregamos hoje, amados, como igreja, como ministério, como servos de Deus, com toda humildade, mas com ousadia na presença de Deus, a unção que nós carregamos hoje é muito maior. É muito maior. Amados, nós estamos avançando. Diga: eu estou avançando. Diga: a unção que está hoje sobre mim. Não, fala com vontade, igreja. A unção que está hoje sobre mim é muito maior. Mas nós temos que ter essa consciência. Hoje de manhã tinha uma mulher aqui que veio de Manaus para conhecer aqui o ministério. Eu falei antes, né? 20 anos ela pediu pelo batismo do Espírito Santo. Aí o profeta Vinícius me convida para pregar num evento dele de Casa dos Profetas, uma quarta-feira à noite. Que luta que foi aquilo, hein, pastor Mateus? Chegamos lá, simplesmente acabou a luz quase que na metade da cidade inteira de Santa Maria. Aí ele fez o evento lá na casa dele, teve que desmontar tudo, montar na casa, lá no estúdio dele, fez uma correria santa, e mesmo assim foi mantido. Nós fomos para lá, gente, 20 anos aquela mulher pedia pelo batismo do Espírito Santo. Ela contou hoje para nós aqui. Fiquei sabendo disso hoje. E naquela noite, enquanto eu pregava, veio o batismo do Espírito Santo sobre ela. Pá! Ela disse que a partir dali ela começou a nos seguir. E todos os dias ela assiste, 6h30 da manhã, 6h30 da noite, 11 horas ela não assiste porque ela trabalha. Porque quando ela tinha 26 anos, é isso que nós temos que entender, gente. Nós não podemos ficar nos vitimizando, nos mimizando. Aos 26 anos dela de idade, hoje ela é uma senhora, tem mais idade que eu, talvez bem mais. Aos 26 anos o marido pegou e foi ao mundo e deixou ela com os filhos. E ela disse: Deus, então agora, porque ele negou pensão, não deu nada, nunca ajudou com nada. Ela disse: Deus, agora o Senhor é o marido da minha casa, o Senhor é o pai dos meus filhos, e nunca vai me faltar nada dentro dessa casa. Sem ter dinheiro nenhum, gente. Ela falou os valores que ela ganha. Só acredito que eu creio em milagres. Ela disse: sem dinheiro nenhum, profeta, eu já consegui 2 vezes para Israel. E ela disse assim: quando eu vim pra gente, ela chegou aqui, teve gente que tentou proibir ela de vir no culto, dizendo que aqui era um lugar de alta periculosidade. Sério, amados? Ai, se esse homem estiver agora aqui, eu te amo, viu, cara, nem te conheço, mas diz que não vai. A minha esposa não vai. Vieram hoje de manhã. Como é que essa mulher se levantou em Deus, amados? Como é que pode? Fé. A fé move a mão de Deus, amados. Com 26 anos ela foi abandonada. Literalmente, vou usar que ela falou, com uma mão na frente e outra atrás. 3 filhos. Mas ela se apegou com Jesus, amados. E Deus tem sido sustento. Cutuca a pessoa que está, mas dá-lhe. E diga assim: para de se vitimizar. Pare de se vitimizar. Levante-se no Senhor e vença. Ei, deixa eu falar uma coisa. Quem se levanta no Senhor não perde.
Então vamos parar com mimimi, meu irmão. Vamos parar com choradeira. Aqui não é o ministério infantil, amados. O ministério infantil é lá embaixo. Aqui é lugar de gente adulta. Aqui é lugar de gente guerreira. Você é um guerreiro. Se Deus te colocou aqui é porque você é um guerreiro. Ah, mas não estou conseguindo. Vai conseguir, não tenho força. Deus te dá força. Estou prostrado, Deus te levanta. Não sei como é que vai ser, eu também não sei. Mas o nosso Deus chama a existência as coisas que não existem. Aleluia! Meu Deus! Há uma unção neste lugar de avanço, queridos. E você pode usufruir. Surfa nessa onda, irmão. Cutuca, dá-lhe uma. De novo, o irmãozinho vai estar amanhã roxo, vai lembrar. O culto foi forte. Dá-lhe, irmão, dá-lhe. Diga assim, ó, surfa nessa onda, amado. Meu Deus, meu Deus. Você está entendendo que essa unção de avanço que a igreja está tendo, você vai amanhã trabalhar, você vai debaixo desta unção, irmão. A não ser que você não queira. A não ser que você não queira. Se você quer, levante sua mão direita e diga: eu não só quero, eu vou. Diga: eu vou. Aleluia. É por isso que eu digo, eu estou com o texto aberto aqui. Cada culto é uma dispensação. Cada culto é uma porção, como disse o pastor Felipe esses dias. Cada culto é um maná que desce do céu, mas nós não vamos chegar aqui. Não é uma conferência. Queridos, eu passei durante 10 ou 12 anos, agora 12 anos eu acho, pregando em conferências no Brasil inteiro. Até no Japão fui pregar. E eu pregava a mesma coisa. Tipo, pastor Luciano Subirá, sabe? Até as mesmas piadinhas, as mesmas brincadeirinhas. Tinha que ser tudo igual. Eu tinha um roteiro para isso aqui é o culto, irmão. Não é uma conferência que eu vou pregar e vou dizer pá, 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 pá. Não. Então aproveita enquanto dá. Aproveita enquanto dá, porque depois quando, né, não tem como mesmo, tente vir em todos os cultos se você puder, meu irmão. Mas se eu for de manhã vai ser a mesma palavra de noite. Não tá sendo, a gente programou para ser. A gente programou, a gente tentou combinar, mas o Espírito Santo disse assim: não quero. Você está entendendo isso, meu irmão, sim ou não? E sabe por que eu vejo isso? É que Deus quer acelerar a igreja. Ei, se prega uma coisa de manhã, que é bênção, se prega a mesa de noite, é bênção. Agora, se Deus está pregando mandando pregar, se Deus está pregando uma coisa de manhã e outra de noite, é porque Deus está acelerando. É porque Deus está. É uma conferência, todo domingo tem conferência aqui, irmão. Meu Deus, você está sentindo a unção aí? Eu estou sentindo uma unção aqui, amados. Eu estou sentindo uma unção de avanço, de conquista. Gente, estava falando para o pastor Mateus agora de números. Gente, Deus tem nos abençoado de uma forma, irmãos. Fica de pé, Gabriel. Vocês lembram, gente, que foi profetizado aqui pelo profeta Gilberto? Tem alguém aqui que não sei o que quer ser corredor de carro. Quem é que lembra disso? Quer ser piloto? Levanta a mão. Pois é, hoje não era para pegar o troféu exibido. Hoje ele fez a primeira corrida profissional da vida dele. E o cara fez pódio, gente. Primeira corrida. Aqui, ó. Estou fazendo a tua moral aqui, hein? Quando tiver lá, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tiver ganhando milhões lá, amado, diziminho aqui, ó. Interessa, não quero saber, senão não vai para o céu. Vai morar lá nas Europa daí. Porto Alegre, ó. Câmbio, de um país para o outro, te ensino direitinho como é que faz. Não, é que é outro país, outra moeda, manda outra moeda. Falar aos empresários daqui, pode patrocinar, porque tem coisa boa vindo por aí. É promessa de Deus, é promessa de Deus, é promessa de Deus. Tem uma unção de avanço aqui, mas você, profeta, para de falar isso. Não, vou ficar falando porque eu quero que você avance. Não, eu não quero, você vai. Diga, eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou obedecer a instrução de Deus. E Deus vai me abençoar. Deus vai fazer o impossível na minha vida. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? Deus está aqui nessa noite, queridos.
para nos abençoar. O fato das cadeiras estarem aqui hoje. Ah, profeta, mas a gente está inaugurando as cadeiras, tem até um pouquinho menos de pessoas no domingo. Tem, a gente estava falando sobre isso. Gente, mas só que a gente teve sábado passado, Jeová Nissi. Domingo de manhã, ceia. Domingo de noite, ceia. Terça-feira, conferência. Sexta de noite, culto de mulheres. Ontem teve jovens. Terça já vai ter culto. Nem todo mundo consegue acompanhar tudo. Te prepara para terça-feira. Cutuca a pessoa que está falando e diga assim: chega cedo. Não, fala com vontade, chegue cedo. Deus tem algo especial aqui dentro, amados. Deus tem algo especial aqui para nós. Levante a sua mão e diga: o ano de 2024 não será, já é. Diga: já é o ano do derramar das maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas.